Fala pessoal, bom dia. Começando aqui mais um UFC. Finalmente sexta-feira, a gente vai comentar um pouco aí de panorama macro, enfim, saiu muito resultado. A gente pode comentar aí alguns deles também. A gente falou, já deu uma prévia na reunião matinal, mas a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe hoje, agora aqui no UFC. Mas antes de tudo, bom dia, Caio. Bom dia, Kim. Bom dia, pessoal. Vamos lá, começando mais um UFC. Acho que, primeiramente, como estamos de áudio e vídeo, tudo ok? Teste de som e vídeo, por favor. Som e vídeo, por favor. Bom dia. 100%. Aê, tudo ok, bom dia, Bom time. dia, Zank. Bom dia, Patrick. Guaco. Tudo ok. Estrategista. Guerra Bolsa, obrigado pelo feedback aí. Valeu, pessoal. Então, acho que tá tudo ok no som e no vídeo. A gente pode começar falando. Som tá cortando, muito ruim. O resto do pessoal tá falando que tá ok aqui. Deve ser um pouco alguma questão aí no seu computador. Enfim. Começando aqui com a bolsa como um todo, lá fora a gente teve diversos acontecimentos aí, índices econômicos, etc. Acho que começar falando primeiro, ontem a gente teve a votação na Câmara da MP 665, né? Enfim, passou e vai para o Senado agora, lembrando que o destaque do DEM, que basicamente tirava todas as mudanças, principalmente com relação ao seguro-desemprego, foi derrubada. Então, de novo, aí uma vitória parcial do governo. Até o Levi comentou que, de fato, é um primeiro passo muito importante, ou talvez o primeiro passo importante aí desse ajuste fiscal, mas a ver, ainda precisa ser votado lá no Senado, né? De qualquer forma, traz um pouco mais de bom humor no cenário político, tá? Então, que a gente tinha visto aí algum aumento de tensão nos últimos dias e agora realmente o governo conseguindo essa vitória aí num primeiro momento. Saiu também IPCA de abril abaixo das expectativas, até refletiu um pouco na curva de juros. O IPCA foi de 0,71 em abril, frente a uma expectativa de 0,75, e no ano 8,17 na comparação anual, contra 8,23% de expectativa, então abaixo. Os juros até deu uma arrefecida, mas a curva ainda precifica um aumento de meio ponto percentual para a próxima reunião e 0,25 para outra, atingindo ali a casa dos 14%. Para a nossa taxa Selic, a ver aí os acontecimentos até a reunião. Bom, de Brasil é basicamente isso. A gente teve diversas questões internacionais também, começando com payroll, obviamente. Veio o dado em si, veio em linha, 223 mil postos contra 228 na estimativa. O que chamou a atenção foi justamente o dado revisado do mês passado, né, que era de 126 mil e foi revisado para 85 mil. Aqui a gente teve algumas leituras mistas, apesar de um primeiro momento parecer ruim, principalmente essa questão da revisão, que de fato foi bem forte, mas muita gente olhou pelo outro lado da melhora, né? A gente teve um dado ruim em março, então, mas querendo ou não, o índice foi alto agora para abril, até a bolsa lá fora reagiu bem, estava subindo bastante, então por conta de melhora na economia, enfim, etc. Ainda não está descartado aí algum aumento de juros para junho, apesar da probabilidade ser baixa por enquanto, né? Mesmo com essa melhora pontual, os dados têm sido relativamente fracos ou abaixo das expectativas. Só colocando aqui, a taxa de desemprego veio 5,4, mês passado 5,5, a taxa de desemprego continuou constante, não teve nenhuma mudança muito drástica dentro de taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. Boa, e teve também de internacional China, dados ruins para variar, tanto de importação como exportação. Exportação esperava uma queda de
né, de uma alta de 2,5% e veio queda de 6,5% quase na exportação. Na importação, se esperava uma queda de 10%, veio uma queda de 16%. Então, aí China desacelerando forte. A gente tem aí, para minério de ferro, a importação caiu quase 4% no ano contra ano. A importação da China, obviamente, isso aí machuca bastante as mineradoras, já que ela é a principal consumidora de minério de ferro. Então, dados ruins na China, muita gente e investidores já especulam algum tipo de estímulo. Então, aí realmente dá um impulso aí na bolsa, alguma coisa nesse sentido, apesar de não ser o melhor motivo para alta, acontece isso aí. E a gente viu acontecendo ao longo dos últimos dias, principalmente com minério de ferro, né? Acho que é isso de panorama geral. Teve uma pergunta aqui com relação ao Reino Unido, de fato marcado. Influenciou de forma positiva lá fora as eleições, etc. Mas aí depois disso saiu muito dado, principalmente payroll, que é o que tem mexido em China também com essas bolsas mundiais, tá? Eu estava até lendo um pouco de análise sobre a eleição no Reino Unido, surpreendeu um pouco a questão da paridade da votação. Chamou a atenção de muitos essa paridade, mas continuamos com a mesma linha com o Cameron dentro, continuando sendo aí primeiro-ministro da Inglaterra. Fizeram uma pergunta aqui, se com o dólar caindo, commodities também não deveriam cair, dependendo muito da commodity, tá? Aqui, tratando de BMF, tá? Muito da minha área, nós temos um mercado interno muito forte dentro das commodities, principalmente no boi gordo e no milho. Então, o dólar acaba impactando menos do que, por exemplo, em minério de ferro, no cobre, no ouro principalmente, que é muito atrelado ao dólar, tá? Então, aqui dentro da BMF, o café mexe sim, o milho mexe, mas mexe menos, tá? Do que, por exemplo, no ouro, cobre, até minério de ferro. Só respondendo essa pergunta. Boa, teve uma pergunta do Nagai aqui, perguntando de Banco do Brasil e também de nível de bolsa. Bom, Banco do Brasil, a gente é bem claro na nossa cabeça aí ao longo do tempo, a gente não gosta, a gente gosta de ter exposição a bancos, mas bancos privados, porque querendo ou não, Banco do Brasil tem aí grande interferência do governo, e a gente prefere ficar de fora. Teve, de fato, esticou bastante, a gente teve uma notícia ontem relevante de que ela vai aumentar juros para financiamento, para alguns financiamentos de imóvel, etc. Isso deu uma impulsionada, mas de novo, se você olha Banco do Brasil, a gente prefere muito mais Itaú. Tinha gente perguntando se vale a pena até long and short Itaú contra Banco do Brasil. Até faz algum sentido em termos de fundamento esse long and short, ainda que seja um pouquinho agressivo. Em termos de Ibov, perguntando se Ibov chega nos 60 mil, olha, a gente acha que o Ibov está num nível bem alto. Acho que 60 mil é difícil você cravar, mas em termos de fundamento, a bolsa se mantém num nível muito caro, né? Em termos de múltiplo, principalmente, negociando ali a quase 14 vezes preço-lucro 2015, enquanto a média é 10,5. Você tem também outro ponto que obviamente reflete esse aumento de múltiplo, se você olhar a cotação do Ibov, ela vem subindo, só que se você olhar as previsões de lucro ao longo do ano, está caindo das empresas. Então, consolidado, e de fato a perspectiva vai empeorando, enfim, retração do PIB, produção industrial, etc. Então, todo mundo revisando projeção de lucro para baixo enquanto a cotação sobe. Teoricamente, você deveria ter alguma coisa correlacionada, porque você está pagando por uma basket de ativos que vai render menos, só que você está pagando mais caro. Então, esse é o racional do múltiplo estar mais caro, por isso que a gente fica muito cético com relação à bolsa, e a gente acha que esse nível é bem alto. Nenhum local está confortável, tem alguns gringos entrando, mais por conta de liquidez global, essa questão do Fed sendo um pouco mais ameno com relação à taxa de juros, mas em termos de fundamento, bem distorcido aí
para a Bolsa, a gente continua recomendando proteção para os investidores que têm posição em renda variável, tá? Uma proteção em Ibov que a gente costuma fazer bastante aqui. Vamos ver o que a gente tem mais de perguntas. Falando em HGTX. HGTX caindo forte. Quem olha mais de perto é o Celson. A gente teve umas reuniões de manhã, então não deu muito tempo para ver. O fato é que ele já vem alertando aí com relação a HGTX, essa reestruturação que ela está passando e operacional que ela vem divulgando muito ruim nos últimos trimestres, né? A gente viu até, depois eu posso fazer um link também com lojas americanas, mas o que a gente viu ultimamente foi shoppings tendo um same-store sales abaixo, ou vem das mesmas lojas, abaixo do que vinha reportando no passado, e em contrapartida, por exemplo, uma Lojas Renner reportou um crescimento de 16% mesmas lojas. Então, assim, com certeza alguém está perdendo market share aí, e pode ter influenciado muito nessa questão de HGTX, e obviamente hoje tem um fluxo maior do que até a maioria esperava. Tava caindo bastante quando a gente saiu da sala, caindo mais de 10%. Não sei se sai alguma coisa específica, mas o estrutural já era ruim, a gente já vinha até alertando. Em ticket médio, né? Se a gente for pensar em ticket médio, Americanas, por exemplo, performa bem melhor, Renner, então... por setor, né, Kim? Melhor ficar nas outras. Né? No caso, até saiu o resultado, fazendo já o link com lojas americanas, saiu o resultado em linha com o que o mercado esperava. A gente viu um same-store sales, ou vendas mesmas lojas ali, de cerca de 9%, é o que ela tem entregue ali nos últimos trimestres, então acima da inflação, crescimento real. Ela tem aí toda essa questão de plano de abertura de lojas, apesar de ser bem agressivo. O management é muito bom, sempre entregou aí crescimento e rentabilidade nas lojas. Então a gente segue aí otimista com lojas americanas por ser um ativo mais resiliente, como o Caio citou. O ticket médio é muito menor, cerca de R$30 ali. Depende pouco de crédito, pagamento, a maioria à vista, tanto que eles nem precisam de capital de giro. Então, ainda continua sendo, no relativo, uma alocação bem interessante de lojas americanas. Aí, principalmente em termos de resiliência, então, resultado em linha com o esperado, e a gente deve ver, enfim, resultados em patamares bons ali para esse ano, no relativo, principalmente. A gente teve também alguns outros resultados, Estácio, Suzano. Deixa eu só ver se teve algumas perguntas aqui. Perguntar sobre Estácio, Vivo também se viu, nós vimos alguma coisa. Vivo eu não vi nada. Bom, vou começar aqui falando dos outros resultados, rapidamente, começando aqui com Estácio. Depois eu vou de novo para as perguntas, a gente fala de Suzano também. E o Caio também, acho que deu uma olhada em Marfrig. Acho que vale comentar. Com relação a Estácio, que abriu o pregão subindo e agora deu uma boa arrefecida, o resultado foi bom, principalmente quando a gente considera as mudanças do FIES, né? A gente teve eles mantiveram um bom crescimento ali de base de alunos e captação, mas era um pouco esperado já, porque eles já tinham passado uma prévia do que seria a captação e aumento de base. De qualquer forma, a parte presencial cresceu a captação cerca de 12% no ano contra ano, que é um bom nível de captação, porque de fato o FIES já prejudicou. Antes a penetração do FIES na captação era 33% e agora foi para 17%, então já diminuiu bastante, mesmo assim conseguiram manter uma boa captação. Reduziram bem o nível de evasão, ali cerca de 2 pontos percentuais no ano contra ano. Isso tudo fez com que a base de alunos subisse 13,4% organicamente. Na parte de AD, a captação seguiu bem, 2 dígitos altos ali, 18%, conseguiram reduzir um pouco a evasão, né, e também a base cresceu bem. Então, no consolidado para Estácio, a receita subiu mais de 20% no ano contra ano, apesar de um efeito ruim de ticket médio, não conseguiram aumentar muito o ticket, tanto em presencial como EAD,
mas conseguiram, mesmo assim, fazer uma expansão na margem EBITDA que chegou nos 27,5%, crescimento de 3 pontos percentuais. Então, resumo, bom resultado, se a gente considerar o cenário de mudanças do FIES. Se a gente olhar a evolução de receita e margem até comparável ao ritmo pré-mudanças do FIES, mas, de novo, a gente continua muito cauteloso, a gente está muito cauteloso com o setor. A gente tem muita coisa para entender como que vai afetar em resultado daqui para frente. A gente acha que essas mudanças ainda têm muito efeito negativo ao longo do ano, que a gente deve ver. A gente só vê o resultado do primeiro trimestre ainda. Então a gente continua cético ali, principalmente com relação a fluxo de caixa, tá? Na Estácio já sofreu bastante, Anima também, que reportou resultado com fluxo de caixa, porque eles tinham um CAPEX, um investimento para fazer, etc. E veio todo esse revés da mudança do FIES, prejudicou bastante o capital de giro e, consequentemente, fluxo de caixa pesou bastante e deve continuar pesando para o restante do ano. Então, de novo, para o setor de educação, a gente continua bem cauteloso ali para o curto prazo, mas a gente já destaca que tem bastante gente voltando a olhar e, de fato, o setor não acabou. Para o longo prazo, ainda tem algumas questões interessantes, mas a gente prefere ter cautela agora para entender como essas mudanças vão afetar para resultado, tá? Então, Caio, se você puder falar um pouquinho de Marfrig, né? Vamos lá. Para passar uma ideia para o pessoal, enquanto eu coleto as perguntas aqui. Eu dei uma olhada em Marfrig, o pessoal foi reportado prejuízo na casa de 570,9 milhões nesse primeiro trimestre. O EBITDA aumentou o primeiro trimestre, isso é algo positivo, tá bom? Ficou na casa de 136 milhões e meio. Receita ficou na casa de 5,88 bilhões, uma alta de 23%. Muito isso dado pelo dólar, tá? Esse primeiro trimestre o dólar acabou ajudando eles, mas porém prejudicou na dívida. A dívida EBITDA, se a gente olhar lá, subiu de 4,98 para 6,20. Os frigoríficos agora, nesse curto prazo, têm subido muito devido a esse fato de o Brasil começar a exportar para os Estados Unidos já em agosto, segundo a própria ministra Cátia Abreu. Então isso tem impulsionado um pouco os frigoríficos. Dentro do setor, eu acredito que o Minerva seja o frigorífico que tenha essa questão das exportações seja positivo mais para o Minerva do que para o Marfrig, olhando todos os três grandes, né? Lembrando que o Minerva tem 60% do share, 60% a 70% do share para mercado externo, para exportação, então ele seria bem beneficiado pelas exportações para os Estados Unidos. O resultado do Marfrig, esse prejuízo, a gente tem que olhar ele meio com um olho um pouco mais com cautela, porque esse resultado foi pior, mas muito pelo dólar, tá? Então, se a gente olhar o fechamento de 2014, ela está no dólar faixa de 2,66. Se a gente olhar o fechamento de março foi 3,01, então esse spread fez com que terminasse com prejuízo. Mas eu achei que foi resultados meio que ninha, já era esperado isso pelo mercado. Só que o Marfrig tem subido muito pela essa questão da exportação, não é muito mais pelo balanço. Eu acho que o balanço já meio que foi bem em linha do que estava todo mundo já projetando. Boa, checando aqui mais algumas perguntas, a gente teve pergunta de Vale aí. Vale, tirando essas questões de China, ontem a gente até mandou para a base o quanto a gente acha que Vale está esticada, ou até que subiu mais do que deveria com essa alta do minério. A gente mostrou ali a posição de short, o efeito short squeeze. A gente também mostrou o gráfico de ratio entre a variação de Vale com a variação do preço do minério, que distorceu muito, quer dizer, ela subiu muito mais do que historicamente tem essa correlação, e enviou ali umas alternativas de proteção e até lançamento de call. Vale dar uma olhada no e-mail. De qualquer forma, Vale, ela chegou a subir ali na abertura, etc., mas acabou que arrefeceu bastante. De novo, a gente acha que qualquer dessas altas ali, seja por short squeeze ou por esperança de estímulo, etc., é um pouco artificial. O estrutural continua muito ruim para Vale. Em termos de múltiplo, está negociando acima dos concorrentes, etc. Então, de fato, a gente acha que não sustenta aí uma coisa de curtíssimo prazo, só que pode sustentar short squeeze, mas passado isso, a gente, no fundamento estrutural, acho que Vale para baixo. Nós até falamos que subindo por motivos errados, né? Exatamente.
Bom, de Vale é isso. Eu vou falar um pouquinho de Suzano, que também reportou resultado. Bom, vamos lá. Então, o pessoal estava perguntando se eu já comentei de Hering. A gente já comentou dessa queda aí de mais de perto de 15%. Basicamente foi balanço, mas também justamente falta de previsibilidade com relação ao estrutural de Hering. A Hering, de novo, o Celso comenta bastante aqui, está num ponto de reestruturação. Tem reportado same-store sales negativo, etc. E tá todo mundo tentando pegar essa inflexão, né? Quando isso vai melhorar, etc. E parece que com esses resultados e todas as perspectivas, muitos investidores que esperavam essa inflexão meio que desistiram ou reduziram a posição porque viu que talvez demore um pouco mais. De novo, lojas americanas reportando same-store sales de 9%. A gente tem lojas Renner reportando same-store sales de 16%. Enquanto isso, same-store sales de shopping como um todo caindo. Você tem uma mudança aí de market share, lojas Renner obviamente ganhando bastante market share, e provavelmente Hering sofrendo muito por conta disso e perdendo market share. Então, de novo, todo mundo esperando uma inflexão, quando que vai vir os resultados da reestruturação, e parece que talvez demore um pouco mais, principalmente com relação a pessimismo com o ambiente macro, tá? Então, menos renda disponível, aumento do desemprego, etc. Então, primeiro, não veio a inflexão. Segundo, dados macro cada vez piores. Talvez os investidores que tentaram antecipar alguma coisa em Hering estão reduzindo um pouco a posição. Um pouco dessa nossa leitura para Hering, que a gente já não recomendava a exposição e ainda continuamos com a mesma cabeça, tá? Vamos ver mais perguntas aqui. Antes disso, eu vi aqui, não teve mais tanta pergunta. Acho que é legal falar um pouco do resultado de Suzano, um resultado importante também, que é uma posição boa nas nossas carteiras. O resultado foi um bom resultado, principalmente puxado pela parte de celulose para exportação. Isso aí compensou bastante a parte de papel para mercado interno, que sofreu bastante, enfim, com todo esse ambiente macro desfavorável. Mas se a gente for indo pelas linhas, começando com celulose para exportação, quase metade da receita da Suzano, tá? Então, forte desempenho, volume bem satisfatório, cresceu 2% no trimestre contra trimestre, mas aqui a gente tem efeito de sazonalidade. Querendo ou não, com dólar e repasse de preço, a receita subiu quase 20%. No TRI contra TRI, de novo, o dólar tem um papel muito importante para Suzano. Agora o destaque negativo fica para papel, para mercado interno, que também é bem relevante na receita. Teve uma queda forte ali de 13% na comparação ano contra ano, então aí cenário mais desafiador, já refletindo em termos de volume. Em termos de receita, eles até conseguiram passar um pouco de preço, então a receita acabou caindo menos do que o volume, cerca de 7% no ano contra ano. Os outros dois segmentos que são menos relevantes, que é a celulose para mercado interno, foi uma boa performance, e papel para mercado externo se beneficiou do dólar também, apesar do volume ter sido para baixo. Então, no consolidado, aí, receita crescendo 50% no ano contra ano, mesmo com a parada na planta de Imperatriz para esse primeiro trimestre, isso aí aumenta custos e, obviamente, pesa um pouco na margem, mas mesmo assim eles conseguiram aumentar a margem EBITDA, que chegou nos 43%. A alavancagem foi de 4,1 vezes para 3,9 vezes dívida líquida EBITDA, então aí segue desalavancando. Então, no resumo, resultado forte impulsionado por dólar e desempenho operacional da parte de celulose, porém a gente precisa ficar um pouco ligado ali, acompanhando de perto a parte de papel interno, que já está
sofrendo e deve ter um ano bem desafiador, mas a gente continua otimista com um papel muito por conta de dólar num patamar mais alto e segue Suzano sendo a nossa preferida do setor. O Luiz aqui está falando 700 milhões de prejuízo e é bom, só aqui mesmo. Na verdade, Luiz, acho que tem que olhar um pouco mais de racionalidade o número, né? Isso aí é efeito de câmbio na dívida. Obviamente, qualquer exportadora de um trimestre do outro, principalmente quando você pega final de tri contra final de tri no balanço, quando você marca isso ao mercado, você dá uma variação no balanço que tem que passar na DRE. E por isso que elas têm esse prejuízo, mas não caixa. Então, obviamente, isso aí só se concretiza na amortização, e a gente sabe que a amortização é longa, então isso, de acordo com o ciclo, tende a voltar. A dívida volta, mas a receita ela já foi apropriada por conta de dólar. Então precisa ter um pouco mais de discernimento aí, não só olhar o número cru, que é o que geralmente acontece. Às vezes pisca no broadcast, prejuízo de menos não sei o que, prejuízo de não sei o que, e o papel sobe, porque, obviamente, os analistas estão olhando muito mais do que o número cru. Acho que o Marfrig entrou muito nisso também. Então, é legal a gente sempre olhar o operacional também, para ter um pouco mais de perspectiva, tá? Vivo, você viu alguma coisa? Vivo a gente acabou nem olhando, até porque a gente estava restrito, eu não sei se a gente ainda está restrito, então a gente ficou um pouco por fora de Vivo, tá? Deixa eu ver o que mais. Teve resultado de CETIP também, que vale destacar. Deixa eu até pegar algumas anotações aqui. CETIP foi um resultado em linha. Bom resultado operacional, enfim, todo mundo já esperava, mas acho que vale destacar aqui a parte de gravame, que aumentou, que a queda foi bem brusca. A gente está vendo aí principalmente na parte de veículos, se a gente for ver a Anfávia, que saiu há alguns dias, a gente estava vendo venda de veículos leves piorando bastante, venda de pesados muito ruim, venda de pesados estava caindo cerca de 30 e poucos por cento, foi para 40% no ano, leves que influencia mais na CETIP, caindo muito forte, quase 20%, então obviamente isso impactou na parte de gravames, mas no restante ali, principalmente na parte de derivativos, a CETIP conseguiu compensar e reportar um bom resultado no geral e em linha com todas as expectativas. Agora vale lembrar que apesar de CETIP ser de fato um bom ativo para carrego, tem bons fundamentos, um dividend yield interessante, você precisa ficar um pouco atento aí, principalmente essa parte de desaceleração na parte de gravame e toda a questão da investigação e não renovação com o Detran, etc. Isso aí vai ficar no radar por um tempo e ela não está no múltiplo que é uma barganha, é um múltiplo ainda aceitável, mas acho que curtíssimo prazo vale ficar atento. Aí, assim como CETIP, diversos outros ativos estão relativamente caros com esse fluxo que teve. Para o longo prazo a gente gosta, mas só vale para quem está olhando curtíssimo prazo ficar um pouco esperto com essas questões de CETIP, tá? CESP, você viu alguma coisa? CESP também não. A gente está ficando um pouco afastado do setor também. Estamos focando em setores com maior visibilidade e expectativa melhor, né? A gente acabou nem olhando. Deixa eu voltar pra sala, Guaco, eu dou uma olhada pra vocês se a gente consegue alguma coisa, tá bom? Eu volto com vocês aí, eu sento ali com quem a gente tenta achar algo nesse sentido. Exatamente. Bom, acho que poucas perguntas hoje. IOSP aqui teve a pergunta. Na verdade, o pessoal talvez esteja falando de gráfico ali, mas acho que vale comentar um pouco de fundamento. IOSP está num patamar baixo de valuation, mas é difícil você ver um trigger muito forte, né? Em termos de operacionais, a gente tem... O único ponto marginalmente positivo é que IOSP tem um pouco mais de exposição à exportação, a mercado externo. Mas de qualquer forma, o mercado interno ainda pesa bastante. De novo, toda essa questão de vendas de veículos leves e pesados pega bastante na IOSP. Então, e a gente não vê um ponto de diversão nesse sentido. Aliás, no primeiro trimestre estava muito ruim
em abril os dados foram ainda piores, então o que estava ruim ainda tende a piorar, então difícil você ver algum investidor querendo pegar a faca caindo ou até tentar antecipar algum movimento de volta nesse sentido, tá? Então, e aí o Edson já perguntando de Pomo, quem tem fica ou melhor sair? Depende do horizonte de investimento. Se o investidor está olhando longo prazo, Marco Polo é uma boa empresa que sempre teve um management bem competente, entregou bastante resultado, mas está passando por um cenário macro de curto e médio prazo desafiador. Então, se a visão é de longo prazo, de fato, ela está num valuation muito abaixo do que ela já negociou, então é um management bom e quando esse ciclo voltar, ela tende a se beneficiar, mas talvez a única questão é que demore um pouco. Obviamente o mercado antecipa, mas talvez esse período aí de recuperação não seja algo de curtíssimo prazo. Então, para quem estiver olhando, o investidor que estiver olhando Pomo para curto prazo, melhor sair, principalmente agora que deu uma esticada, uma leve recuperada, melhor sair para tentar achar alguns outros setores de curto prazo que tendem a performar melhor. Agora, se está olhando o longo prazo aí sim, pode ter uma ponderação na carteira, não tem nenhum problema quanto a isso. E até é bom para diversificar, ter um pouco em bens de capital no portfólio para longo prazo. Quem conseguiram Taesa? ver o resultado de Taesa, o Celson que olha essa parte, mas pelo que eu vi, ele não soltou nenhum comentário. Ao longo do dia, ele deve ver alguma coisa e passar alguma coisa aqui pra gente. A gente repassa aí para vocês, se tiver algo de relevante nos resultados, tá? Bom, acho que de comentário é isso. Você tem mais algo para comentar? Caião. Eu acho que só a gente ficar atentos aí à movimentação do dólar, eu acho que chegando nesse patamar de 3, se voltar para 2,90 acho que vai ter muita recompra. Acho que esse patamar. O que me chamou a atenção, falando um pouco sobre o cenário político que eu olho muito, foi a votação 252 com 227, é uma votação apertada, lembrando que seria, né, pró-governo, seria a coalizão, deveria ser ali de 309 deputados mais ou menos, então foi apertado, ou seja, tem gente da base do governo que está jogando contra o governo. Essa base aliada tá bem rachada. Tá bem rachada, então é um negócio que eu acho que a gente deve monitorar, tá, pessoal? Ontem o Levi foi muito sério ao falar sobre o ajuste fiscal, essa questão de serenidade dele passou confiança, eu acredito, porque ele é uma pessoa um pouco mais descontraída. Ontem ele estava bem sério na entrevista, isso me chamou muita atenção. Estava até conversando com a Zena sobre isso, que passando serenidade e mostrando, olha, a necessidade do ajuste fiscal, é muito necessário que nós façamos o ajuste fiscal. Vamos dizer agora como será a votação no Senado, tá? Eu acho que nós teremos isso na próxima semana. E por enquanto eu acho que é monitorar esse dólar. Eu acho que o índice nessa faixa de 56 a 58, ele vai bater muito cabeça ali. Não consigo ver ainda um pouco de pessimismo pro Ibov, acho que deve ficar nesse patamar muito mais forguinho. E o que me chama a atenção no Ibov, já até comentei com o Danilão, é como a Ambev é resiliente a todo esse processo, né? Como a governança corporativa da Ambev e o nome do Lehman faz força dentro do ativo. Então, mesmo com a Ambev reportando desaceleração, reportando que tem impostos a cair sobre a empresa não cai, ela continua resiliente. Isso me chama muita atenção. Eu acho que os estrangeiros olham ela com outros olhos. O que a gente chama na verdade, quando o cenário está ruim, enfim, dados macros decepcionando, etc., investidores tendem a convergir para ativos de qualidade, que é o caso de Ambev. É isso que a gente vê quando o cenário está difícil, principalmente gringo ali, com uma posição forte em Ambev, até porque local não está nem tão pesado assim no ativo, tá? Então, bom, acho que é isso também. A gente vai conversando aí ao longo do dia. Qualquer dúvida a gente vai estar à disposição, mas vale lembrar e destacar isso que o Caião falou.
de olho no cenário político, que apesar da MP ter passado agora, ir para o Senado, etc., nada, não está um cenário de flores ali, céu azul, muito pelo contrário, vai ser muito ruidoso qualquer tipo de votação ou até essa agenda de medidas vai ser algo ruidoso, é o que a gente sempre comenta aqui, então ficar de olho no cenário político e também cenário externo com essa questão de Fed, que é muito importante, extremamente importante aí o viés de quando esse aumento de juros vai acontecer para nossa bolsa aqui no Brasil, porque você tem um fluxo de estrangeiro muito forte operando isso e até então a gente tem um excesso de liquidez global com o Fed, com um discurso mais ameno. Por enquanto é esse o cenário que a gente tem sustentado a nossa bolsa, mas a gente tem que ficar ligado aí com os próximos dados, tanto dos Estados Unidos, China e até Brasil para a semana que vem. Bom, pessoal, mas por hoje é isso. Boa sexta-feira aí para todo mundo, bom fim de semana. A gente se vê na segunda, na semana que vem. Bom almoço para todo mundo e a gente está à disposição aí ao longo do dia. Valeu, pessoal. Só colocando, pessoal, fizemos RP no café no 168. Quem pegou, parabéns pelo trade. Pegamos quase $300 aí. Muito bom o trade. Seguimos até 171. E às 4 horas temos a hora do gráfico. Eu e Danilo aqui tirando todas as dúvidas de vocês sobre gráfico. Então eu espero vocês às 4 horas aqui na XP TV.